Israel acaba de lançar uma nova arma que dispara 8 tiros por minuto, e o Hezbollah não faz ideia do que os atingiu. É um obuseiro sobre rodas, carregado por robôs, que consegue colocar múltiplos projéteis no mesmo alvo, no exato mesmo segundo. O seu nome é Roen, ou Trovão em hebraico. Bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre o sistema de artilharia que pode remodelar o campo de batalha do Líbano. Vamos a isso. O Roen, também conhecido pela sua designação internacional, o Sigma 155, é um obuseiro autopropulsado construído pela Elbit Systems, uma das maiores empresas de defesa de Israel. O sistema foi desenvolvido ao longo de 6 anos, passou por testes extensivos em condições realistas de combate e foi integrado com outros sistemas de artilharia das IDF, antes de ser considerado pronto para o serviço. A cerimônia formal de entrega ocorreu a 24 de dezembro de 2025, na presença do chefe de artilharia das IDF, o Brigadeiro-General Ehud Bibi. Esta foi a primeira grande atualização da frota de artilharia de Israel em 50 anos. Israel tem operado o M109 Paladin, um obuseiro autopropulsado sobre lagartas de design americano, desde a década de 1990. A versão das IDF chamava-se M109 Doer. O M109 serviu bem a Israel, mas é fundamentalmente um design da década de 1960, mesmo nas suas variantes modernizadas. O Roen representa um salto geracional. Eis o que o torna diferente. Deixem-me explicar isto de forma simples. Rodas em vez de lagartas. O Roen assenta num chassi sobre rodas em vez do sistema de lagartas do M109. As rodas são mais rápidas nas estradas, exigem significativamente menos manutenção do que as lagartas. Num conflito que muitas vezes requer reposicionamento rápido, disparar de um local, mover-se antes que o inimigo possa retaliar, a plataforma sobre rodas é operacionalmente superior. Quando as IDF precisam de disparar e depois sair do caminho rapidamente, o Roen fala mais depressa. Tripulação de 3 pessoas em vez de 8. Os obuseiros tradicionais exigem uma grande tripulação para carregar manualmente os projéteis, preparar as cargas e preparar a arma para cada ciclo de disparo. O Roen utiliza carregamento automático e mira automática do canhão, o computador seleciona o projétil correto, a carga propulsora e a espoleta, e carrega a arma automaticamente. A tripulação de 3 pessoas é composta por um comandante, um condutor e um artilheiro. Um único Roen consegue fazer o que antes exigia tripulações muito maiores. Cadência de tiro, até 8 disparos por minuto. Isto é o dobro da cadência prática do M109 em condições de combate. A própria análise das IDF concluiu que, embora o M109 estivesse classificado para 4 disparos por minuto, a sua verdadeira cadência de combate estava mais próxima dos 2 disparos por minuto devido às limitações do carregamento manual. O Roen, com carregamento automático, atinge consistentemente 8 disparos por minuto. Em termos práticos, um Roen equivale a 4 M109, esse em termos de projéteis entregues no alvo por minuto. Alcance: até 40 km na configuração padrão israelita. A versão de exportação, o Sigma 155 comercializado internacionalmente, reivindica um alcance de até 80 km com munições de alcance alargado, embora o uso operacional das IDF no Líbano tenha confirmado o valor de 40 km como a configuração de combate padrão. Impacto simultâneo de múltiplos disparos, MRSI. Esta é uma das capacidades operacionalmente mais significativas. O Roen consegue disparar múltiplos projéteis em diferentes trajetórias, para que todos cheguem ao alvo no mesmo momento. Uma arma, múltiplos projéteis, todos a aterrar simultaneamente. O efeito no alvo é devastador e psicologicamente desorientador. Não há aviso, não há tempo para procurar cobertura entre os impactos, porque todos os disparos chegam como um único evento simultâneo. O Brigadeiro-General Ehud Bibi descreveu-o com precisão. O Roen traz uma nova capacidade ao corpo de artilharia e às IDF como um todo, remodelando a forma como o poder de fogo é empregue no campo de batalha. Isto marca um marco histórico, introduzindo uma nova era de fogo mais preciso,
mais rápido e mais flexível, permitindo-nos apoiar as tropas no terreno de forma mais eficaz. Agora vamos falar sobre a estreia em combate. A 16 de abril de 2026, apenas algumas horas antes de o presidente dos EUA, Trump, anunciar o cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano, a 282ª Brigada de Fogo do Corpo de Artilharia das IDF, liderada pelo Ramo Roen, conduziu o primeiro disparo operacional do sistema em apoio às tropas das IDF que operavam no sul do Líbano. Os alvos específicos são locais de lançamento de rockets do Hezbollah e posições de mísseis antitanque. Estas não são ameaças abstratas. Os mísseis antitanque do Hezbollah têm sido usados para destruir veículos blindados israelitas, atingindo as tripulações no interior. As posições de rockets do Hezbollah têm disparado contra as comunidades do norte de Israel. Estas são ameaças reais que estavam a ameaçar ativamente os soldados das IDF no terreno no Líbano, quando o Roen abriu fogo. A declaração oficial das IDF foi inequívoca. O disparo foi considerado bem-sucedido e produziu conquistas. Essa linguagem formal traduz-se diretamente como a arma atingiu os seus alvos, os alvos foram destruídos e as IDF consideram a estreia operacional um sucesso. A estreia do Roen aconteceu na véspera do cessar-fogo, o que significa que as IDF escolheram introduzir este novo sistema em combate precisamente quando os combates estavam a ser mais intensos. O Roen não foi guardado para um conflito futuro, nem introduzido lentamente após mais testes extensivos em tempo de paz. Foi disparado em combate real, contra posições reais do Hezbollah, em combate ativo e funcionou exatamente como anunciado. O The Jerusalem Post relatou que o disparo até serviu de base para desenvolver novas respostas de fogo de artilharia durante o combate, o que significa que as IDF estão a usar os dados da estreia em combate para atualizar os seus procedimentos de missão de fogo em tempo real. Isso não é apenas um teste de armas, é a aprendizagem de combate a alimentar diretamente a doutrina. Para quem não sabe, eis o caótico contexto do cessar-fogo, no qual o Roen foi introduzido. O cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano foi anunciado pelo presidente Trump a 16 de abril, no mesmo dia em que o Roen disparou pela primeira vez. De acordo com o The Times of Israel, o anúncio do cessar-fogo apanhou o próprio gabinete de segurança de Israel desprevenido. Netanyahu tinha concordado em princípio com o cessar-fogo durante um telefonema com Trump na noite anterior, mas não tinha avisado o seu gabinete. Eles souberam da notícia através dos meios de comunicação e terão ficado chocados. Os termos do cessar-fogo incluem: Israel mantém o direito de agir em legítima defesa contra ameaças iminentes enquanto se abstém de operações militares ofensivas. O Líbano compromete-se, com o apoio internacional, a impedir que o Hezbollah ataque Israel. As forças israelitas permanecem destacadas dentro de uma zona tampão da linha amarela, com aproximadamente 10 quilômetros de profundidade no sul do Líbano. A segunda ronda de conversações entre os embaixadores de Israel e do Líbano está agendada para quinta-feira em Washington, D.C., sendo estas as primeiras negociações diretas entre Israel e o Líbano desde 1993. Trump descreveu-o como um pequeno pacote muito agradável para cerca de uma semana, e não vamos ter muitas bombas a cair, e vamos ver se conseguimos fazer a paz entre o Líbano e Israel. Quando lhe perguntaram o que tornaria esta tentativa diferente de todas as anteriores, Trump disse: Eu sou a diferença. O cessar-fogo entrou em vigor na noite de 16 para 17 de abril. E numa questão de horas, surgiram relatos de violações. Israel estava a conduzir demolições, bombardeamentos de artilharia e operações de limpeza de terreno na zona tampão da linha amarela. O Hezbollah disse que os seus combatentes permaneciam no terreno, prontos para responder a quaisquer violações. E depois, a 18 de abril, o Hezbollah emboscou e matou um soldado da paz francês da Unifil em Gandourieh. Um cessar-fogo testado até ao seu ponto de ruptura em menos de 48 horas após entrar em vigor. E o facto de o Roen estar posicionado no norte de Israel, carregado e pronto, tem o seu peso. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio,
realizou uma reunião trilateral no Departamento de Estado com os embaixadores israelita e libanês em Washington, a primeira reunião direta deste gênero em décadas. E uma segunda ronda dessas conversações está agendada para quinta-feira, 22 de abril. De acordo com o The Times of Israel, o ímpeto para estas conversações começou a crescer quando o Líbano, nesta reunião, reconheceu que o Hezbollah é um problema mútuo, uma declaração significativa de um governo libanês que historicamente tentou manter uma distância pública de críticas diretas ao Hezbollah. A nova liderança reformista do Líbano, sob o primeiro-ministro Nawaf Salam e o presidente Joseph Aoun, ambos amplamente considerados genuinamente independentes da influência do Hezbollah, demonstrou uma vontade de debater a questão do desarmamento que os governos libaneses anteriores nunca tiveram. As conversações focam-se em 1. Desarmamento formal do Hezbollah. 2. Demarcação de fronteiras entre Israel e o Líbano. 3. Um caminho rumo a um acordo de paz abrangente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Johann Wadephul, saudou o cessar-fogo e disse que as conversações diretas abrem a porta para um futuro como bons vizinhos, as primeiras negociações políticas diretas entre Israel e o Líbano desde 1993. Se essas conversações tiverem sucesso genuíno, com um desarmamento real do Hezbollah, acordos fronteiriços reais, garantias internacionais reais, o Roen nunca mais precisaria de ser disparado em combate real contra o Líbano. Esse é o desfecho ideal. Mas o desfecho ideal exige que o Hezbollah coopere. E o Hezbollah disse explicitamente que o cessar-fogo é um insulto ao nosso país e uma ladeira escorregadia sem fim à vista. É por isso que o Roen é importante. Se o cessar-fogo se mantiver e as conversações tiverem sucesso, o Roen é um dissuasor que nunca mais dispara no Líbano. Se o cessar-fogo colapsar, o Roen é o sistema de artilharia mais capaz que Israel alguma vez colocou naquele campo de batalha. Vamos falar especificamente sobre o que o Hezbollah tem andado a fazer desde que o cessar-fogo entrou em vigor, porque a reportagem da Fox News sobre o Roen inclui um número específico e preocupante. Os ataques do Hezbollah contra Israel desde 2 de março resultaram na morte de 2 civis e 15 soldados israelitas. Esse número é o contexto pelo qual as IDF estão a manter uma zona tampão da linha amarela, com 10 quilômetros de profundidade dentro do Líbano. Mesmo durante o atual cessar-fogo, Netanyahu foi explícito sobre isso. Esta é uma faixa de segurança com 10 quilômetros de profundidade, que é muito mais forte, mais intensa, mais contínua e mais sólida do que a que tínhamos anteriormente. É onde estamos e não vamos sair. A disputa da linha amarela é a tensão central no atual cessar-fogo. A posição de Israel. A zona tampão é uma necessidade de segurança. O Hezbollah estava posicionado na fronteira a preparar-se para invadir a Galileia. Qualquer regresso às posições anteriores à guerra deixa as comunidades israelitas ao alcance de rockets e mísseis antitanque. Israel manterá a zona e usará a força contra quaisquer ameaças dentro dela. A posição do Líbano e do Hezbollah. As forças israelitas dentro do território libanês são uma violação da soberania e do próprio cessar-fogo. Estão a chamar-lhe uma ocupação. O Hezbollah diz que irá responder a quaisquer violações da agressão. A Al Jazeera documentou que poucas horas após o cessar-fogo entrar em vigor, as forças israelitas estavam a realizar demolições, bombardeamentos de artilharia e operações de limpeza de terreno em várias áreas da fronteira. O Líbano disse que estas eram violações do cessar-fogo. Israel disse que eram operações defensivas de segurança dentro da sua zona tampão autorizada. Este é o fosso explosivo no centro do atual acordo. Ambos os lados acham que o outro está a violar o cessar-fogo. Ambos os lados acham que estão a agir defensivamente. E nesse ambiente, o Roen, com o seu alcance de 40 km, a sua cadência de 8 disparos por minuto e a sua capacidade de impacto simultâneo, é a resposta de Israel a qualquer retoma das hostilidades. Apenas dias antes da estreia em combate do Roen pelas IDF, a Elbit Systems of America apresentou o Sigma 155 ao Exército dos Estados Unidos no simpósio e exposição AUSA Global Force 2026 em Huntsville, Alabama. Este é um dos encontros anuais mais importantes do complexo industrial militar americano,
onde as empresas de defesa apresentam novas capacidades diretamente aos oficiais de aquisição do exército. A Elbit estava a posicionar o Sigma 155 como um candidato para o programa de modernização de obuceiros autopropulsados do exército dos EUA, o esforço para substituir a própria frota envelhecida de M109 Paladin do exército. A versão de exportação que a Elbit apresentou reivindica um alcance de até 80 km com munições de alcance alargado. O M109A7 Paladin americano tem um alcance máximo de cerca de 30 km com projéteis padrão. Pensem no que esse timing significa. Na mesma semana em que o Hohen dispara em combate real pela primeira vez contra o Hezbollah no Líbano, demonstrando em combate que o sistema funciona exatamente como anunciado, a Elbit está em frente aos oficiais de aquisição do exército dos EUA a dizer: "Aqui está o nosso obuseiro. Querem-no?" A validação em combate é a ferramenta de marketing mais poderosa de toda a indústria de defesa. O nosso obuseiro acabou de destruir posições antitanque do Hezbollah no sul do Líbano e funcionou na perfeição. Vale mais do que qualquer apresentação de PowerPoint. Para além dos EUA, a análise da NATO do Pravda notou que, na Europa, este sistema de artilharia é conhecido como Sigma 155 e está a gerar um interesse crescente entre os departamentos de defesa em muitos países interessados em expandir os seus arsenais. Após 3 anos a ver a Rússia bombardear a Ucrânia com artilharia em massa, os exércitos europeus estão a investir fortemente na modernização da artilharia. Um obuseiro de design israelita e fabrico americano, com um histórico comprovado em combate, é uma opção muito atrativa para países que precisam de alcance, automação e mobilidade. A estreia do Hohen no Líbano foi um evento militar, mas foi também, quer por design ou por feliz coincidência, a melhor demonstração de produto possível para o mercado internacional de defesa. Então, para onde é que tudo isto caminha? Quinta-feira, 22 de abril, segunda ronda de conversações entre Israel e o Líbano em Washington. A agenda é o desarmamento do Hezbollah, a demarcação das fronteiras e a estrutura para um acordo de paz abrangente. A primeira ronda, sob a facilitação de Rubio, produziu o reconhecimento do Líbano de que o Hezbollah é um problema mútuo. A segunda ronda precisa de produzir algo mais concreto, um acordo quadro, um mecanismo de verificação, uma presença de monitorização internacional que dê a ambos os lados a confiança de que o outro vai cumprir. O cessar-fogo de 10 dias expira por volta de 26 de abril. Se será estendido ou não, depende de se as conversações produzirem progresso suficiente para justificar a extensão. Trump disse que esperava que não fosse preciso estendê-lo, que as partes chegariam a um acordo permanente. Isso é otimista. O cenário a curto prazo mais provável é uma extensão do cessar-fogo, se as conversações mostrarem progresso, ou um regresso aos combates se não mostrarem. O Hohen está a entrar em serviço gradualmente. Unidades adicionais chegarão ao longo do verão. Até ao outono, as IDF terão o seu primeiro batalhão independente de obuseiros Hohen. Em 3 anos, uma brigada completa. Em 10 anos, projeta-se que todas as unidades de artilharia das IDF estejam equipadas com o sistema. A disputa da linha amarela é o ponto de ignição imediato. Israel disse explicitamente que não vai sair da zona tampão de 10 km. O Hezbollah diz que a zona tampão é uma ocupação. Se o Hezbollah disparar contra as forças das IDF dentro da zona tampão, Israel vai responder. Se Israel responder com artilharia, o Hohen fornece uma capacidade que simplesmente não existia antes de 16 de abril. As negociações nucleares iranianas, ainda não resolvidas à data de 22 de abril, são a condição de fundo para tudo. Se um acordo entre os EUA e o Irão for fechado e o programa nuclear do Irão for genuinamente restringido, a lógica estratégica de toda a existência do Hezbollah, enquanto o braço de dissuasão do Irão contra Israel, muda. Um Hezbollah sem um patrono operacional poderá estar mais disposto a aceitar termos de desarmamento que preservem o seu papel político enquanto abdica do seu papel militar. Ou as conversações colapsam, o cessar-fogo expira e o trovão entra em ação. Se isto vos deu uma imagem mais clara do que está a acontecer no Líbano, para além das manchetes,
Deixem o vosso gosto. Subscrevam se ainda não o fizeram. E deixem a vossa opinião nos comentários. Acham que as conversações de quinta-feira em Washington vão produzir uma estrutura real para o desarmamento do Hezbollah? Ou será que o cessar-fogo colapsa antes do final de abril? Quero ler a vossa análise. Até a próxima. Mantenham-se atentos, mantenham-se informados. Vemo-nos no próximo vídeo.